Fala aí, torcedor jaconeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao A Voz da Papada dessa sexta-feira, 4 de novembro de 2022, aqui na TV Papo by X-Play. Como você pode perceber, hoje nós estamos num novo espaço. É a estreia da Voz da Papada aqui na central de podcasts da X-Play TV. Coisa linda, né, gente? Um estúdio desse para trazer as informações, para as novidades do Juventude. O Verdão, claro, tem jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro, mas está a todo vapor com o planejamento para a temporada de 2023. Nós estamos juntos com a Eficienza, com a X-Play Seguros e também com a Confeitaria Flórida. E junto comigo, como você já sabe, né, já é tradição, Angélica Varaschini. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Tudo certo. Olá, torcedor jaconeiro, tudo bem com vocês? Então, a nossa Voz da Papada de hoje para trazer todas as informações do Juventude, repercutir também o jogo contra o Curitiba nesta semana. O Juventude que já está aí se despedindo praticamente do Campeonato Brasileiro deste ano. Faltam pouquíssimas rodadas, mas tem muita coisa. Tem as gurias entrando em campo também neste final de semana. E claro que a gente traz tudo para vocês aqui na Voz da Papada. Tá certo, beleza. Bom, o Juventude que entrou em campo na última quarta-feira, né, feriado, e foi derrotado dentro de casa por 1-0. O gol no finalzinho foi sofrido, né, Angélica? Nossa, muito. Tava dando tudo praticamente quase tudo certo, né? Tinha-se uma expectativa muito grande em relação a esse jogo, justamente porque era o primeiro no comando do técnico Celso Roth. Foi muito pouco tempo de trabalho para esse jogo contra o Curitiba. O legal de tudo que a gente pôde trazer também e acompanhar foi a parceria das torcidas, tanto do Juventude, né, da Mancha, como a torcida do Curitiba. Acho que isso é muito válido, é muito Sim. legal, tem que frisar bastante isso. E o Juventude vinha se segurando na sua maneira de jogar, nos contra-ataques, em velocidade. Teve gol anulado do Pita, né, devido a uma falta de ataque. O Ju balançou as redes, mas o gol não valeu. Teve chances, Chico Kim com bola parada e tudo mais, mas o Curitiba acabou achando um gol aí no finalzinho. Um gol aleatório, que nem a gente chamou, né? Foi aos 48 minutos do segundo tempo. O último golzinho, os últimos instantes, e o Juventude acabou sofrendo o gol e aí sim a derrota. O Curitiba veio para cá para isso, né? Ele queria essa vitória, precisava muito disso para fugir da zona de rebaixamento, e foi o que aconteceu. Mas o Juventude se postou bem, de uma maneira diferente, o técnico Celso Roth também na questão de observar jogadores para a temporada de 2023, então tudo isso foi válido também, e agora a preparação contra o Goiás, depois vem o Flamengo em casa, tudo muito rápido, e aí a última rodada do campeonato contra o Ceará. Tá certo. Bom, sobre essa partida contra o Curitiba, né? Vamos acompanhar o que falou o técnico Celso Roth, aliás, né? O início da era Celso Roth nesse primeiro jogo. Vamos ver o que ele falou na entrevista coletiva pós-derrota para o Curitiba. E o Juventude vem de um momento muito ruim, de um campeonato ruim, né? Então, nós dizíamos para vocês no início, na nossa primeira entrevista, que esse momento é um momento que a gente tem que ter muito equilíbrio, porque os jogadores estão, obviamente, pelo resultado de campo, arrasados, né? Então, nós íamos tentar trazê-los de volta para terminarmos o campeonato, pelo menos com dignidade. É isso que nós queremos. E hoje nós vimos um time, ainda não como, obviamente, que a gente gostaria, mas nós vimos um time, na minha opinião, um pouco mais interessado, tá? Mais combativo, um time mais sedimentado. Pegamos um jogo e uma equipe absolutamente jogando a vida no campeonato. Foi um jogo de alta dificuldade, de muita entrega física, né, por parte dos dois times. E o Curitiba jogando tudo. Teve a felicidade de fazer um gol no final do jogo, e isso praticamente basicamente o que vem acontecendo no ano. Agora, é importante para a gente ver os jogadores, ver a reação dos jogadores, alguns jogadores que estavam fora,
nós trouxemos de volta para o clube, colocamos em campo para dar uma olhada, colocamos também os 2 meninos com pouco tempo, mas tentaram, entraram. Então eu acho que a gente vai fazendo exatamente isso, administrando esse momento, para que nós tenhamos a felicidade para o ano seguinte, que é o que nós estamos fazendo aqui, mesmo que o torcedor não entenda, né, e queira ganhar tudo que ajuda, que a gente compreende, né, fazer as melhores escolhas do que nós temos aqui hoje para o ano e fazermos escolhas certamente diferentes que venham e virão de fora dentro daquilo que a gente pensa e quer o futebol. Tem coisas que a gente não explica no futebol às vezes, né? Como, por exemplo, quando tu está fazendo uma boa temporada, as coisas bate num, bate no outro e a bola vem para ti, ou ela mal recuada, ou um cruzamento sem, né, grandes pretensões e acaba acontecendo o gol. Então, quando a coisa está toda ela bem encaminhada e se faz as escolhas corretas e uma competição equilibrada, a coisa acontece ao contrário. Tu está falando exatamente o que a gente constata no futebol. Quando não está certo, não dá certo. Vou te dar um exemplo. Tu assististe o jogo do Ceará ontem? Mais ou menos, não. Correu, brigou, lutou, se entregou, perdeu o jogo. Então, essas coisas a gente não tem muita explicação. A coisa não está legal, o grupo não funciona, o grupo tem algumas coisas que a gente tem que encontrar rapidamente, e é isso que nós pretendemos fazer, é isso que nós vamos fazer aqui junto com essa nova direção. Achar o que está errado. Nós temos alguns sinais, obviamente que temos, mas ainda não é o momento de tomar as atitudes que nós temos que tomar. Num jogo de futebol, se eu não for um pouquinho emotivo, não dá, né? Eu não sou máquina, né? Tenho emoções, eu estou vendo, a gente sabe o que acontece, mas tu tens razão. A segunda bola nossa, o nosso time estava um pouquinho longe um do outro. O Curitiba ganhou praticamente quase todas elas. Melhorou um pouquinho depois do segundo tempo. Mas esses movimentos, essa irritação que o treinador faz, é porque a gente está vendo que poderia ter sido melhor. E o jogador não era porque quer. O jogador, ele está ali dentro, ele está competindo. É muita competição num espaço muito pequeno. Então ele não faz isso porque ele quer fazer. As coisas não dão certo. Então esse tipo de irritação do treinador é uma irritação absolutamente normal. Porque a gente é um ser humano. Um ser humano de vez em quando faz beijo e até chora. O que me parece é o seguinte, que a aceitação foi boa. Tá? Tanto da minha parte quanto da parte deles. Tá tudo bem. Só que a aceitação, ela melhora com o resultado. Sem o resultado, ela fica estagnada, né? Então, esse é mais um problema que nós vamos ter no jogo. Então, quando troca o treinador e se consegue o resultado positivo, aí a coisa pode ter um sinalzinho lá que vai melhorar, né? Mas agora, com o resultado negativo do jeito que foi, de novo, volta toda aquela situação, todo o passado, e a gente tem que continuar. E esse é o grande detalhe, quando os jogadores se perguntam, os jogadores, não, nós temos que trabalhar. E é só isso que a gente tem que dizer, não dá para explicar, né, como aconteceu o gol, mesmo que eu reconheço que o Coritiba, no jogo, de uma forma geral, teve as melhores oportunidades. Tá? Então, a gente reconhece isso. Mas nós tivemos também um jogo muito equilibrado, e a sorte só acompanha quem está fazendo um trabalho bem feito. E o azar igual para quem não está fazendo uma coisa equilibrada. É isso que está acontecendo com o Juventude e hoje de novo aconteceu. Infelizmente, porque se a gente sai com empate, a aceitação até acho que seria bem melhor, tentando responder essa tua colocação. O ser humano é um ser humano, nós todos sabemos, né? Eles têm vontade, têm desejo, né? Tem capacidade, tem qualidade, então tudo isso, né? Esses jogadores são assim, eles estão no Juventude porque foram escolhidos para estar aqui, né? Então eles sabem, e eles têm dignidade acima de tudo, eles sabem que tem que terminar esse ano de uma forma que o nome deles continue dentro de uma prateleira onde possam ser escolhidos, ou para ficar aqui, ou para sair daqui. Então por isso a dignidade de terminar bem o ano, né? Quanto à minha vinda para cá, de ter assumido agora, tu colocaste no sentido assim que essa queda do Juventude estaria sobre os meus ombros. Não está. Eu assumi o Juventude pós-queda.
E é exatamente esse momento que a gente consegue fazer o reconhecimento de alguns atletas no sentido deles estarem e serem pessoas equilibradas para poder sair do momento negativo que eles passaram. Então, respondendo a tua pergunta, isso é um desafio, sim. É um desafio para mim ter vindo aqui para o Juventude, exatamente com essa direção que está entrando, sabendo que nós vamos ter que fazer as coisas com um orçamento bem menor, né? Mas absolutamente com os pés no chão e dentro das escolhas que nós achamos, depois desses exemplos que nós tivemos esse ano, aí, principalmente a direção do Juventude, para que a coisa realmente volte ao patamar do Juventude como sempre foi. Agora não está? Certamente não está, senão não estaria aqui. Pesa muito, né? Aliás, a gente faz as coisas por produção, né? O treinador é assim, né? Ele é por produção. Quando ele não ganha, o que acontece com ele? O jogador também pode demorar um pouquinho mais, porque tem a lei contratual, né? Mas ele tem que dar o retorno, e eles sabem de uma forma geral que esse ano ficaram devendo para eles e principalmente para o clube. Tá? Então, obviamente, isso aí eles têm e vão carregar para a vida deles. Mas nós é que temos que saber agora, de novo, né? Saber o que está acontecendo, por isso que a gente teve que ver hoje. Né? Algumas coisas a gente viu e está confirmando, né? Alguns detalhes, algumas coisas técnicas de perfil de jogador. E aí isso faz com que a gente tenha, na hora de fazer aquilo que nós viemos fazer aqui, que é mapear e treinar o Juventude para o próximo ano, a gente tenha mais segurança naquilo que a gente vai decidir. Eu acho que ninguém está satisfeito com o desempenho do Juventude esse ano, tá? Eu não estou falando só do... Obviamente que o torcedor não está, não tem dúvida nenhuma. Eu estou falando de quem acompanha o futebol. Tá? Ninguém está gostando do que aconteceu com o Juventude. Tá? E nós também não. Então essas mudanças serão certamente óbvias e esse momento é para isso. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. O jogador sabe disso também. Até porque nós temos que ser muito claro com os jogadores. Né? Eles sabem que eles estão nesse período, mesmo depois de um rebaixamento. Não interessa, nós somos profissionais. Eles são profissionais e eles têm que dar o seu melhor e fazer o que tem que fazer. Se eles não estão conseguindo, como não conseguiram hoje, não vem conseguindo na sequência de trabalho de Juventude, o problema é que eles vão ter que buscar ali na frente, seja onde for, aqui ou fora daqui. Tá aí, Celso Rotti, treinador do Juventude. Bom, águas passadas não movem moinhos, Angélica. Já diria um velho ditado, né? Então, Juventude agora muda o foco. Sai do Alviverde paranaense e foca no Alviverde goiano. É verdade. E até na entrevista coletiva do Celso Rotti, ele frisou bastante a questão das categorias de base também, né? Da utilização desses meninos, que ele até colocou um pouquinho o Juan e o Rafinha, mas foi nos últimos momentos, eles demoraram um pouquinho até para entrar em campo, mas é justamente focar para o ano que vem na questão de observar os jogadores que pode ser do interesse do Juventude para o ano que vem. Né? Alguns jogadores têm contratos de até 2023, por exemplo, até o final de 2023. Os goleiros, o Pegorari, o César e o William, então eles têm contrato com o Juventude. O Paulo Henrique tem contrato até maio do ano que vem. E o Dudu também tem um contrato mais longo até Dudu é lateral, né? Lateral esquerdo até 2023. E aí dentro deles os volantes, o Kelvin, que está ainda se recuperando de lesão, o Pará, que é da base, Tota e o Jean Irmer também tem contrato com o Juventude para 2023, e o meia Rafinha e o atacante Juan, todos eles têm contrato com o Ju. Sem contar que pode ter a volta do zagueiro Danilo Bosa, que está no Vasco, que também é do Juventude, o Rodrigo Bassani, que está no Figueirense emprestado, e o atacante o Everton, que está no Náutico. Então eles estão emprestados e podem voltar a atuar no Juventude no ano que vem para a Série B. E tem a outra questão, que é justamente olhar atletas que sejam do interesse da direção, do Juventude, do técnico Celso Rotti, né, do Júnior Chávari, para permanecer no ano que vem. Sabe-se que o Chico Kim foi procurado, né, já
estão em negociações, enfim, para permanência. Capixaba é um atleta que também está no radar do Juventude. O próprio Bruno Nazário, que não pôde atuar nesse jogo porque acabou machucando o joelho, provavelmente também não viaja para enfrentar o Goiás, também é uma opção do Juventude. Então tem alguns atletas aí que são do interesse para permanecer no ano que vem. Mas claro que isso, né, tudo questão de conversas, de acerto, porque o financeiro do Juventude, o próprio presidente Fábio Pisamilho, falou várias vezes, né, em relação a corte de orçamento para o ano que vem. Certo. E a respeito desse jogo contra o Goiás, né? O Juventude entra em campo amanhã, já às 7 horas da noite, lá no estádio Ailé Pinheiro, o Serrinha, lá em Goiânia. A gente pode projetar até de alguns desfalques. O Juventude não tinha ninguém pendurado que levou o terceiro, né? Não. E, claro, foi muito pouco tempo de treino. O Juventude treinou ontem, treinou nesta sexta-feira pela manhã, foi o último treino. Tudo isso fechado à imprensa. A gente, desde da era Celso Rotti, né? Agora, com o comando Celso Rotti, a gente só pôde observar um treinamento, que foi o da apresentação do Celso Rotti no sábado, no estádio Alfredo Jaconi, e depois a gente não teve mais acesso. Mas ele vai, e ele falou isso na coletiva também, vocês podem perceber que ele vai justamente fazer isso, vai utilizar peças, movimentar peças para ver o que pode acontecer. Tem também o caso do Vitor Mendes, que acabou sendo substituído no jogo contra o Curitiba pelo Paulo Miranda, porque acabou tendo uma lesão muscular, então pode ser que não vá para esse jogo, né? Não seja opção do técnico Celso Rotti, mas não deve mudar muito do que vem utilizando aí o Celso dentro desse quesito, tá? De esquema tático do Juventude. Não acredito também que ele vá começar com os meninos da base, acho que ele vai manter mais ou menos o que ele fez contra o Curitiba, com o Elton, Jadson, Chico Kim, Capixaba, Pita. Talvez pode mudar algumas peças no meio campo, tanto o Yuri como o Jean Irmer, talvez ali no meio-campo pode ter algumas mudanças em relação a isso. E na lateral também não acho que ele vai mudar, acho que continua com o Paulo Henrique e o Rodrigo Soares. Pode ter alguma mudança na zaga, vai depender de como está também o Vitor Mendes para esta partida. E a recuperação do próprio Nogueira, que não foi nem relacionado, porque ele sentiu no jogo contra o Atlético Mineiro, teve uma virose, ficou muito mal em alguns dias aí, mas o técnico Celso Rotti vem buscando essas peças, né, para justamente observar, e vai ser o segundo trabalho dele, né, a segunda vez que ele pode movimentar e escalar um Juventude, mais uma vez com pouquíssimo tempo, né, de preparação, mas vamos ver o que a gente pode esperar do Ju para sábado à noite. E vai ser assim, né, porque o Juventude depois volta de Goiânia, na quarta-feira recebe o Flamengo aqui no Jaconi e viaja a Fortaleza para enfrentar a equipe do Ceará já. É o quê? Mais uma semana de Campeonato Brasileiro? Isso, porque se a Copa do Mundo começa no dia 20, nós já estamos aí praticamente há 16 dias dela, então o Brasileirão já chegando ao seu fim. Quem chegou ao fim já foi a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve as partidas ainda na terça-feira, a vitória do Cuiabá fora de casa sobre o Botafogo, pelo placar de 2-0. O São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro e o Fluminense venceu o Ceará fora de casa. O Ceará em situação, inclusive, bem delicada dentro do Campeonato Brasileiro. Vai ser o jogo de vida ou morte contra o Juventude, isso se ele já não chegar rebaixado. E também nós tivemos a vitória do América Mineiro sobre o Inter por 1-0. O Atlético Paranaense tomou um susto, mas venceu o Goiás pelo placar de 3-2, próximo adversário do Ju. Mesmo com a derrota, Angélica, com os resultados paralelos, o Goiás se garantiu na Série A do ano que vem. Então, portanto, ele não joga com nenhum tipo de pressão contra joga tranquilo, o Juventude. né? Só para cumprir tabela, exatamente, porque possivelmente também vai se classificar para a Copa Sul-Americana. O Coritiba venceu o Juventude por 1-0, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 3-2, o Bragantino venceu o Avaí por 2-1 fora de casa, o Corinthians venceu o Flamengo também por 2-1 no Maracanã, e o Palmeiras, campeão brasileiro, venceu o Fortaleza pelo placar de 4-0. A próxima rodada, amanhã, 4h30 da tarde, 2 partidas. Fluminense e São Paulo, Santos e Avaí. Às 7 horas da noite, a vez do Ju entrar em campo contra o Goiás fora de casa, e também o Bragantino enfrentando o América Mineiro lá em Bragança Paulista. Às 8h30 da noite,
Corinthians e Ceará na Arena do Corinthians. E sábado, 9 horas, hein, Angélica? Meu Deus. Eita! Internacional e Atlético Paranaense possivelmente esteja frio em Porto Alegre, então só atrativo, só que não, né? E no domingo... Esse horário é complicado. É verdade. Domingo, 4 horas da tarde, Cuiabá e Palmeiras, Coritiba e Flamengo. A rodada ainda vai ter Fortaleza e Atlético Goianiense às 6h30 e ela termina na segunda com Atlético Mineiro e Botafogo. Inclusive, né, Angélica, por conta dessa reta final do Brasileiro, nós temos jogos da Série A amanhã, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Gente, semana toda então, a semana toda. Eu me lembro no ano passado que o Juventude, ali na reta final do Brasileirão, enfrentou o Fortaleza na sexta-feira, daí na segunda enfrentou o São Paulo e na quinta enfrentou o Corinthians. Caramba. Eita, nós! Não, era assim mesmo. Mas e também questão da Copa do Mundo, né, Pedro? Tudo acabou se antecipando e agora as últimas rodadas são... tiro curto. Muito curto, curtíssimo. É isso aí. Inclusive, na próxima Voz da Papada, a Série B já vai ter terminado. Nós vamos trazer todos os adversários do Ju na segunda divisão do ano que vem. Faz parte, tá tudo certo. Claro. Tudo e o Juventude, clube de Série A, quando cai pra Série B, sempre é favorito a subir no ano que vem. Ainda mais se é estruturado como o Juventude é. Com certeza. Vamos agora falar das gurias do Ju, que infelizmente não conseguiram chegar à final. Sabíamos que era difícil. Enfrentamos as atuais vice-campeãs brasileiras, né? Mas ainda assim a chance do terceiro lugar está em disputa nesse domingo, Angélica. E mais do que isso, né, Pedro, e você, torcedora jaconeiro, é o título do interior, que pela primeira vez, se as gurias do Ju vencerem, vão levantar a taça de campeãs do interior. Isso tem uma significância enorme, um significado enorme pelo trabalho que vem sendo realizado. A gente pode dizer que praticamente esse ano foi dado o pontapé. Ano passado já foi, né, teve uma organização para as gurias, mas é esse ano que as coisas realmente começaram a acontecer e elas foram muito bem nesse campeonato gaúcho. E mais do que isso, né, vão disputar esse terceiro lugar, o título do interior, contra a equipe do Elite, que é de Santo Ângelo, mas a grande maioria das meninas, inclusive a treinadora do Elite é de Juí, então reuniu ali o pessoal da região das Missões e do noroeste do estado, e vai ser um jogo único, diferente do que é a final, que foi, né, a dupla Grenal já jogou a primeira partida, deu empate 1-1, tem o segundo jogo da final, esse terceiro lugar vai ser apenas um jogo único, que vai acontecer aqui, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, mais uma vez o Juventude sendo a casa para, assim como foi com a equipe Sub-17, que levantou o título de campeão, agora com as meninas, com as gurias, para a busca desse troféu, desse título de campeãs do interior. 4h30 da tarde, no domingo, contra a equipe do Elite. 2 quilos de alimento não perecível é o ingresso para essa partida. E antes disso, torcedor, você já pode se organizar, convida a família, convida os amigos, os parentes todos, os filhos, avós, tios, todo mundo, namorados, namoradas, porque a partir das 2 horas da tarde já vai estar aberta a Estação Jaconeira para aquele aquece incrível. Vai ter tempo bom domingo. Tomara. E mais do que isso, a loja com os produtos do Juventude ali na estação vai estar com 60% de desconto. Então, para você que também quer ter o seu produto do Juventude, porque o frio não passa nunca, parece, esse ano, né? Então tem moletons incríveis, muito legais. Tem bonés, tem cachecóis, tem camisetas, tem jaquetas, tem muita coisa. Então você também já pode aproveitar e antecipar seu presente de Natal. Por que não? Principalmente agora que tem os amigos secretos e tudo mais de final do ano. Tem que dar presente pra parentada toda. Tá participando de algum, Angélica? Não, e eu não gosto de amigo secreto. É mesmo? A gente faz todo final do ano, amigo secreto da família, mas eu não gosto muito, porque assim, eu sou muito exigente pra dar presente. Então, quem eu pego de amigo secreto pode ter certeza que vai ter um dos melhores presentes. Daí tu ganha uma meia, fica às vezes, complicado. Quando é o pai que me pega de amigo secreto, eu já sei que a coisa não vem tão boa. Não Muito tem, bem. mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas as meninas, então, vale aí a oportunidade também para você já antecipar seu presente de amigo secreto. E qualquer produto que você for comprar na loja, com certeza quem receber esse presente vai ficar muito feliz. Então, a partir das 2, a Estação Jaconeira, e 4h30, a grande partida das meninas. Muito bem. Agora, como destaque final, Angélica, vamos trazer os guris do Ju
porque foi divulgada a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que é não somente uma competição muito importante para as categorias de base, como a maior competição de categorias de base do Brasil. São mais de 100 clubes participando. Ali na virada de ano já tem bola rolando das categorias de base. Exatamente, por isso que não parou o trabalho da categoria sub-20 do Juventude. Teve a mudança do comando técnico, porque agora quem assume o sub-20, que vai disputar a Copa São Paulo, é o Felipe Dias, que foi o técnico campeão da equipe sub-17, uma pessoa, gente boa demais, batalhador, trabalhador, um ótimo treinador, vem se mostrando aí muito competente dentro do seu trabalho nas categorias de base, e ele assume então a categoria sub-20, treino direto, a gente encontra eles lá no CT também treinando muito, e na quinta-feira foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol os grupos e também as sedes da Copa São Paulo de juniores do ano que vem. A competição que será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro. É na virada mesmo, né? Terminou o ano, comemorou, valeu, tal, agora ó, foco total para a Copinha, que é o dia 22 e 25 de janeiro, que é a data, né, de aniversário até da capital paulista. E aí foram, então, já a questão dos grupos, são 128 equipes que vão disputar a Copa São Paulo, divididas em 32 grupos, com 4 times, cada grupo. Os 2 melhores de cada chave avançam, então, à fase de mata-mata da Copa São Paulo. Sempre Hoje, em jogo único, inclusive. Jogo único. O Juventude está no grupo 32, são 32 grupos, o Juventude está no grupo 32, com a sede em São Paulo, vai disputar os jogos em São Paulo, e está junto com Nacional de São Paulo, Alecrim do Rio Grande do Norte e 15 de Piracicaba de São Paulo. 2 paulistas. 2 paulistas, um... Potiguar. Potiguar, eu ia dizer um Rio Grande nordestino. Nordestino, Rio Grande do Norte é nordestino, né? Não, é, né? É que nordestino é a região, né? Rio Grande do Norte é o estado. É o estado. Então, Potiguar. Como é que é? Potiguar. Então, uma equipe potiguar, 2 equipes paulistas e uma equipe gaúcha na disputa. E a sede será na capital, né? Na capital, São Paulo. Ano passado, o Juventude teve uma logística diferente, porque foi jogar em Franca, né? E esse ano fica em São Paulo, capital. É melhor até pra logística, a cidade, né? Muito melhor, né? Mas a data de estreia já tem, Angélica? Ainda não tem a data de estreia. Começa dia 2, vai até dia 25, mas ainda não tem a data de estreia. Como o Juventude está no grupo 32, eu imagino que ele estreie um pouco depois, né? Acredito que sim. Eu acho que essa é a tendência, né? Se eu não me engano, são 4 grupos que são em São Paulo. Né? 4 grupos que vão realizar suas partidas em São Paulo e, obviamente, depois no restante das outras cidades. Muito bem. Acho que fechamos por aqui, né, Angélica, de informações? Acho que trouxemos todas as informações. Claro, acho que sim, né? Acho que a gente trouxe tudo. Há um destaque só que eu tenho da Copa de São Paulo, que eu até tinha anotado que ia passar despercebido. O Juventude já fez uma grande campanha na Copa São Paulo no ano de 2010. Conseguiu chegar na 3ª posição. Olha só. Foi 3º colocado, né? Afinal, acabou sendo o clássico Sansão, São Paulo e Santos, mas o Ju conseguiu ser 3º colocado, o Palmeiras foi o 4º, então no meio de 3 gigantes do Campeonato Brasileiro. Em 2010, o Juventude disputava a Série D e ainda assim conseguiu nas suas categorias de base fazer um grande trabalho e chegar na 3ª posição. E esse ano, né, Pedro, a gente sabe do que está sendo as categorias de base. O Sub-17 foi um exemplo disso. O Sub-20 também, né, nos aspirantes conseguiu, buscou um resultado, organizou a equipe, até por isso que tem o Juan, o Pará, o próprio Tota na equipe profissional. Então, tem atletas ali que podem suprir isso. Claro que vai depender, né, se vão ser relacionados. O Rafinha pode ir pra lá ou não pode? O Rafinha acho que tem 20 anos, sim. Acho que pode, né? Até 20 pode, né? Isso. Eu acho que o Rafinha pode, sim. Então tá certo. Antes da gente terminar as informações finais, Pedro, para você, torcedor, os ingressos para o jogo entre Juventude e Flamengo já podem ser adquiridos. É só entrar no site do Juventude, aproveite que tem os ingressos promocionais sempre, e depois também na secretaria do clube você já pode adquirir seu ingresso. É o último jogo do Juventude
no estádio Alfredo Jaconi nesse ano de 2022, na Série A do Campeonato Brasileiro, é contra o Flamengo. Então você, torcedor, também se organize. E o Juventude tem mais vitórias que o Flamengo. Adoro quando o Pedro traz essas estatísticas. Então vá, torcedor, o jogo acontece dia 9 de novembro, na quarta-feira, 9h30 da noite. Não é o melhor, a gente sabe que não é o melhor, mas assim, ó, vai estar o clima agradável, vai estar bom, torcedor, vai lá, convide a família, leve um casaquinho sempre, nunca esqueça, sempre tem que levar casaco no estádio Alfredo Jaconi. Foi uma indireta pra mim, tenho certeza. E pra todo mundo, porque eu também não aprendo, né? Vou pouco encasacada, mas tem que levar. Então, está já disponível, aproveite, passe na secretaria e também no site e adquira seu ingresso para o jogo entre Juventude e Flamengo na quarta-feira que vem, dia 9. Então tá, Angélica, gostou aqui do estúdio lindo, né? Eu adorei, tá lindo para caramba, tá maravilhoso, tá show de bola. Eu tô me sentindo super bem aqui. Tá muito bem, parabéns. É isso aí, show de bola. Valeu, então até quarta-feira no Juventude Flamengo. Até quarta-feira, Pedro. Com transmissão, né? Claro, óbvio, sempre. Vai ter o nosso camarote jaconeiro 8h30. trazendo todas as informações. Vamos ter convidado especial, vai ter muita matéria. A gente vai fazer algo bem bacana para fechar com chave de ouro esse ano. De alguma certa forma, fechar com chave de ouro o ano de 2022. Isso aí, vai ser 8h30 da noite o Camarote Jaconeiro. Às 9h30 começamos com a jornada, YouTube e Facebook do Juventude e também da X-Play TV. Valeu, Angélica. Um abraço, Pedro, e um abraço para você, meu querido torcedor jaconeiro. Muito obrigada pela companhia, obrigado por estar sempre conosco, torcendo, apoiando, dando seu palpite. E a gente vai sempre ficar na torcida pelo Juventude, pelo Verdão, pelo Alviverde, né, que traz muitas alegrias, seja fora de campo, seja dentro de campo. Temos certeza que ano que vem vai ser um ano muito melhor. Um abraço, torcedor, muito obrigada pela companhia. Tá certo. Angélica Varaschini, agora vamos encerrando por aqui com Eficienza, o que mais importa para você, negócios internacionais, também X-Play celular, nas escolhas dos craques do Juventude nas transmissões da TV Papo by X-Play e também Confeitaria Flórida, o prazer das coisas simples da vida. Eu, Pedro Rossano, estive junto com a Angélica Varaschini, na equipe técnica Antônio Lorenzetti, Leandro Moré e William Marim. E também com a gestão de Cleberson Portela, direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. A Voz da Papada de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na quarta-feira com Juventude Flamengo e também na sexta-feira com mais uma edição da Voz da Papada aqui dos estúdios da Central de Podcasts da X-Play TV. Ótimo final de semana. Valeu. Tchau.